tudo bem? Algumas pessoas estavam com dificuldade de entender a mediana, o quartil, decil e percentil. Eu vou explicar de maneira mais facilitada para você entender que é praticamente a mesma coisa, o que muda é só essa parte que está em azul e você consegue resolver as quatro questões que na prova lá não vão com nada. Basicamente, o quartil, decil e percentil, eles vêm no enunciado da mesma forma. Quartil, por exemplo, o quartil das idades, decorada de verdades, que é essa tabela. O decil 3 e o percentil 27 das idades. Por que que eu digo que é a mesma coisa? E o mais importante, você só precisa das três primeiras colunas para poder resolver essas quatro metidas. Vamos começar pela primeira coluna. A primeira coluna ela só diz o intervalo de idade, de 4, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, e por aí vai. A frequência, ela diz os valores, já vem para você preencher nessa tabela, você só vai ter que calcular a frequência acumulada, que basicamente é a soma, como eu já expliquei. A soma do 42, 91, vai somando todos até você chegar no resultado final, que é o nosso N. O N é o mais importante. Então, é importante você calcular todos esses valores da forma mais correta possível. É apenas um somatório e você vai conseguir esse resultado no N. Por que o N é muito importante na hora de calcular? A mediana, o quartil, decil e percentil. E qual que é a diferença entre eles? A mediana é você tem apenas o valor de 0 até a metade e da metade até o valor total, 100%. Ou seja, a mediana é de 0 a 50% e de 50% a 100%. Especificamente o valor médio, ou seja, 50%. E é isso que está bem resolvendo aqui. O N sobre 2 é a metade de 360. E para você calcular todas essas, você precisa resolver essa equação que tem um N. Isso vai te mostrar em que intervalo de idades está. Entende? Por exemplo, a mediana. A gente tem um I sobre 2, dá 180, porque o nosso N é 360, não daria 180. Isso vai te mostrar onde, em que linha está localizada a sua mediana. O mesmo é para todos. A única diferença é que você vai verificar de um fato. Mas eu vou te explicar primeiro a mediana. A gente tem 180 fazendo o N sobre 2. Esse cara é rápido. Ele vai lhe dizer 180. O que significa 180? O 180, ele pede que você encontre na frequência acumulada um valor próximo do 180. Aqui, por exemplo, você vai buscar o 180 aqui. Você percebe que não tem. O que a gente faz quando não tem o 180? A gente tem que procurar um valor maior ou igual a 180. Aqui não é maior ou igual. Aqui não é maior ou igual. Aqui não é maior ou igual. Aqui é maior ou igual. A gente se explica com o primeiro. Aqui também é maior ou igual, mas já não é que a gente já achou maior ou igual. 213. Ou seja, a gente calculou o N dividido por 2, que deu 180, e encontramos um valor maior ou igual a 180. 213. O que está nos dizendo que isso? Que essa linha inteira, esse e esse, é onde a gente vai encontrar a nossa mediana. Ou seja, a gente encontra a nossa mediana. O que a gente decide fazer agora? Substituir os valores. Vou substituir os valores para te mostrar. FI. O que significa FI? Significa que a nossa fronteira é inferior. Nas primeiras aulas, foi ensinado que a fronteira inferior é o limite inferior menos 0,5. Então, nesse caso, que é 15, já que a gente está olhando para a nossa mediana, a gente está olhando para a nossa mediana, a gente está procurando a frequência inferior da nossa mediana, que está nesse lugar, nessa linha.
a gente precisa encontrar o valor da fronteira inferior dessa grana. Qual é a fronteira inferior? É o limite inferior, que é 15, menos 0,5, que nos dá 14,5. 15 menos 0,5, porque está aqui. Se fosse aqui, seria 19,5 e aqui. Então a gente já só joga na roda. N sobre 2 a gente calcula que é assim, é dentro. E o que é o FAC antes, que é a fórmula que mostra? Frequência acumulada anterior. Frequência acumulada, a gente tem a nossa linha que mostra o estado do ano, a gente precisa encontrar a frequência acumulada anterior. Essa é a coluna, a terceira coluna é a coluna da frequência acumulada. Frequência acumulada anterior a ela, a gente tem 146. Frequência acumulada, essa tabela, essa coluna, anterior, é uma abreviação de anterior. Que no caso, se a nossa mediana está aqui, anterior à frequência acumulada dela, está os 146 já. Então a gente joga na fórmula. 146. O que é o FNR? O NR é a mesma coisa. NR e NR. Então a gente está pedindo a frequência da mediana. Qual é a frequência da mediana? A gente sabe que a tabela de frequência é a segunda, a coluna é a segunda. Então, o que a gente procura? Na coluna de frequência, a gente vai na nossa linha que indica onde está a mediana e encontra qual é o valor da frequência mediana. É 67. A gente substitui. E esse azinho? O importante desse azinho, existem várias formas para calcular, mas o importante dele é entender qual que é o intervalo, quantos números tem aqui. 0 a 4 tem 5. Mas existem várias formas. A forma mais fácil é você pegar o limite superior e subtrair o limite superior anterior. Então você subtrai 9 de 4 e tirar 5. Outra forma de você fazer isso exigiria a marca de classe, mas a gente não fez aqui justamente para ter o mínimo de colunas que você precisa prestar atenção. A mesma coisa no curso. 14 menos 9, 19 menos 14, todos esses vão te dar o valor 5. Você tem o valor 5, que é esse menos esse, 9 menos 4, a gente encontra 5. É dessa forma que você calcula esse A. Tá? Substitui o A. Jogando esse valor na calculadora, você tem um valor da mediana, tá bom? Você substituiu fronteira inferior, N sobre 2. O N só começa sempre pelo N sobre alguma coisa. Porque tem um N. Por quê? Porque é o único valor que a gente já tem certeza. É sempre esse valor, que é a soma da coluna de frequência.